Olá, boa noite. Eu vou colocar aqui a... Olá, Dayana. Oi, Tê, só vou fixar aqui o título da live. Oi, Larissa. E a gente já... Olá, Daiane. Oi. Pronto, vamos ver se eu aprendi a fazer isso. Ah, consegui fazer uma coisa. Oi, Cural. Oi, Ri, tudo bom? Tê, me chama de novo, porque passa... Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Ah, não, voltei. Aceitou. Boa noite, Tê. Tudo Tudo bom? bem, Mi? Tá me ouvindo Tá bem? me ouvindo? Eu Tô te estou te ouvindo. ouvindo. É, Dando oi para todo mundo que está chegando agora. Ih, Você tá sumindo um pouquinho sua conexão. a minha conexão tá ruim? Pronto, agora foi. Oi, Foi? dona Ana, tudo bom? Tê, eu Oi. vou começar explicando então um pouquinho, né, do que a gente vai falar. E eu até fixei aqui o brincar e desenvolvimento do prematuro, né? A gente vai falar das particularidades, né? E também um pouco do desenvolvimento, do brincar, né? Do bebê, né, Tê? A gente acho que também vai abordar esse tema. Então, para os pais Isso. especialmente, mas claro também para os profissionais, né, da área da saúde, quem trabalha com desenvolvimento infantil, super bem-vindo. E as pessoas sempre perguntam se a gente vai disponibilizar o vídeo. Então, a gente vai sim, né, assim que acabar de disponibilizar lá no IGTV. E tanto eu quanto a Tereza, a gente vai depois disponibilizar nos canais de YouTube, do Prematuros BR e do Integração, né? Então, a gente vai Isso. pôr os links lá depois, mas vai estar no YouTube e vai estar aqui no Instagram, tá bom? O vídeo gravado da nossa conversa. E a outra coisa é que eu vou desativar os comentários de aparecer aqui para vocês, só para, na verdade, não atrapalhar de vocês conseguirem ver a Tereza, né? Então eu vou desativar. Se vocês quiserem continuar mandando comentários, né? A gente consegue ver depois, tá bom? Vamos ver se eu consigo fazer isso. Peraí. Aprendendo. Aprendendo, gente. Ó, desativei, Desativou. tá? Isso. Aí depois a gente ativa, se a gente sentir mais no final também, É, uns para a 20 gente minutinhos conseguir, antes, né? A gente ativa os comentários. conversar melhor com vocês também. Então, primeiro, boa noite, Tereza. Obrigada Boa por aceitar o noite. convite para a gente conversar. A Tereza é a gente já se apresentou da outra vez um pouco, né? Que a Tereza é terapeuta ocupacional, foi minha bichete, como a gente falava em São Chat. Carlos, né? Lá na Universidade Federal de São Carlos, onde ela se formou em terapia ocupacional. A Tereza, então, é TO, né, de formação, especialista em desenvolvimento infantil, mestre em educação especial, doutor em ciências da saúde, né? A Tereza tem também a certificação em integração sensorial de ERS, né, a certificação internacional. E a Tereza é consultora sobre desenvolvimento, né, e as particularidades do bebê de risco, né, incluindo então os prematurinhos, que a gente vai falar hoje. Ela é autora do livro Prematuridade Extrema, Olhares e Experiências. Acho até que depois que a Tereza pode, a gente pode depois, não sei se você tem aí ter um livro, não, podia até Comigo aqui mostrar, não né? tenho. Mas depois a gente pode até postar nos Sim. nossos instas para as pessoas verem, que eu acho que tem um conteúdo bem bacana esse livro para quem se interessa por prematuridade.
e é colunista da revista Crescer e é fundadora e coordenadora do projeto prematuros.com.br, né? E aqui no Instagram, @prematurosbr, né? E o mais importante de tudo, mãe da Maitê Maria e do Luca, que são 2 prematuros, né? A Maitê é prematura extrema, então também tem muita história como mãe para contar para vocês, né? Para a gente. Eu acho que é isso. Boa noite, Tê. Boa noite, E Mi. Já quer falar a eu primeira posso pergunta? começar? Já, Posso começar? E você já pode. emenda, né? Isso. Tê, hoje a gente vai falar, a gente se dispôs a falar sobre o brincar, né? E o desenvolvimento, na verdade, dos prematuros, né? Foi essa. E aí o que eu queria começar perguntando é como é que acontece, se a gente pensar no desenvolvimento do bebê, né? E não só do prematuro, como é que acontece esse desenvolvimento? Tá ótimo. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarmos aqui juntas, podendo discutir um assunto tão importante. Ainda mais nos dias de hoje, que tem vários pais de prematuros, né, que não estão conseguindo entrar nas UTIs, e depois na Uhum. situação da alta hospitalar, esse acompanhamento durante os primeiros anos de vida, o follow-up, eles estão fechados em vários pontos por conta do que a gente está vivendo aqui. Então, eu acho que essas lives sobre o desenvolvimento, não só especificamente do prematuro, mas de um bebê de risco ou até do próprio bebê, tem um caráter muito importante, tanto de promover a informação para as pessoas que nesse momento estão com uma super dificuldade, e um caráter social, porque a gente está aqui, a gente vai falar com uma qualidade de conteúdo, com um grande objetivo de que os pais se atentem a algumas questões. Não com o objetivo de patologizar ou dizer que tem alguma questão, mas sim para entender mesmo a lógica do desenvolvimento infantil. Então, quando a gente fala de desenvolvimento é um processo, né, contínuo, diário e com transformações a todo tempo. Se a gente for pensar no desenvolvimento de uma criança, especialmente no primeiro ano de vida, é muito rápido, né? Então, uma criança de 1 mês não tem nada a ver com uma criança de 2, que é diferente da criança de 3, e assim sucessivamente. Então, o primeiro ano de vida, especialmente o primeiro ano de vida, ele é assim de extrema importância que a gente acompanhe esses marcos, essas mudanças, exatamente por ser muito rápido. Então, se a gente for pensar em termos de desenvolvimento, o bebê nasce dias de vida. O bebê é um grande órgão sensorial. E ele tem, nesse momento, o sistema tátil para ser utilizado a favor dele, para ele sentir esse contato pele a pele, para ele sentir essa roupa no corpo, para ele sentir o envolvimento dessa mãe. Ou seja, o bebê no comecinho da vida, ele não tem, por exemplo, uma visão muito desenvolvida, né? Ele ainda tem que entender como é que ele vai utilizar essa audição. Ele tem que ter um controle motor que Uhum. ele não tem ainda. Então, ele é um bebê Uhum. totalmente reflexo, né? Dotado pelos reflexos, que são, na verdade, movimentos não são intencionais, eles são reflexos. Então, é um bebê que tem condição de sugar o seio da mãe, né? Desde que nasce, não porque ele está fazendo isso voluntariamente, mas porque o cérebro fala: olha, vamos sugar porque você precisa sobreviver, você precisa Uhum. receber Uhum. alimento. É o bebê que pega o dedo da mãe e faz isso por um reflexo de preensão. Ele não está com uma condição voluntária de fazer a preensão no dedo, por exemplo, né? Então é um bebezinho que ele está dotado de reflexos. Os sistemas visuais estão em processo de desenvolvimento, de amadurecimento. Então, ele ali, ele capta as questões pelo sistema tátil. O sistema tátil e o Uhum. sistema tátil demanda contato, né? Demanda essa Uhum. qualidade de contato. E aí, quando a gente for pensar numa criança de 3 meses, por exemplo, né? A gente pensar numa criança de 3, de 4, essa criança que era totalmente reflexa, ela com 3 meses de idade, ela começa a fazer uma coisa que é super importante os pais perceberem e os terapeutas possibilitarem, que é a exploração visual da mão, né? Então, o bebê, que é reflexo,
de repente, com 3 meses, adquire uma maturidade neurológica que ele consegue, que a gente chama nos prematuros, né? O aumento da movimentação dos membros superiores, que a gente chama de moinho de vento. A criança começa a movimentar esses braços dos prematuros um pouco mais veloz, com uma outra velocidade, uma outra frequência. E nessa movimentação, de repente, opa, o que será isso, né? Eu falo que eu queria ser uma mosquinha na cabeça do bebê, né? Porque a gente já foi bebê, mas a gente não lembra. Eu queria lembrar, Não né? lembra. Quando o bebê visualiza essa mão, putz, né? O que é isso, né? Que é isso? Por que isso é importante, né, gente? Porque os pais precisam entender dessa importância. Porque o bebê, o primeiro marco desse desenvolvimento é direcionado para o corpo, né? O que é meu corpo, né? Não nessa consciência, cabeça, nada disso, mas ele precisa saber que além de uma boca, ele tem mão, né? E essa mão pode vir para a boca, e essa mão pode fazer o alcance dos objetos. Então, é uma criança com 3, 4, 5, 6 meses, 7, ela vai estar em qual jogo, né? Em qual exploração? Mão-boca, pé-boca, agarrar os objetos e alcançar os objetos, guiado agora pela visão. Porque com 3 meses, essa criança consegue ver as cores com uma outra nitidez, ela tem uma fixação visual estável e direta, ela consegue fazer os segmentos tanto horizontal para o lado, quanto vertical para cima e para baixo. Então, com 3 meses, 3, 4 meses, a criança tem um outro padrão de comportamento. Quando ela olha para cima, poxa, noção de espaço. Quando ela olha para baixo, quando ela visualiza a mão, quando essa mão vai uma com a outra, o que é isso? Isso é noção de espaço puro e de tempo. Quanto tempo eu fico, né? E eu tiro, poxa, ela abre, ela fecha. O que os meus dedos fazem? Então, o que é essa importância? A gente precisa entender como o meu corpo funciona. Eu preciso fazer esse jogo, né? De visualizar a mão, de levar a mão para a boca, de depois levar a mão, o pé para a boca, mais para frente, né? Com 5, 6 meses, para que eu entenda esse meu corpo, para que ele comece a interagir com uma grande qualidade com os objetos. Então, uma criança de 3 meses, por exemplo, ela faz o alcance visualmente guiado e ela agarra esse objeto. Com 4 meses, ela tem uma condição de agarrar esse objeto e realmente manipulá-lo. Explorar, manipular. Explorar o que é, como é esse objeto, né? De que forma que eu tenho que agarrar uma bola é a mesma que eu tenho para segurar uma colher? A forma como eu seguro uma bola pequena é a mesma que eu seguro uma bola maior? A forma como eu seguro um urso de pelúcia, como que é? Então, a criança nessa fase, nessa primeira fase, nesse primeiro semestre, e que vai perdurar ao longo aí, né, 8, 9, 10, ela precisa ter qualidade, ela precisa ter uma qualidade de exploração desses objetos para que ela entenda como eles são. Por quê? Porque os objetos, na verdade, eles convidam o corpo, né? Como que um objeto convida o corpo? Eu tenho que abrir mais a mão, eu tenho que estender mais o braço, eu tenho que fechar mais a mão, eu tenho que ir com o meu tronco mais para frente, para o lado, enfim. É uma criança que... Eu tenho que engatinhar, né, para alcançar a bola. Exatamente. Exemplo, né? Com 8, né? Depois, quando a gente pensa no período de 8 a 12 meses, é uma criança que explorou muito, tem que ter, vai continuar explorando, obviamente, mas quando a gente pensa, né, numa criança de 4 a 8 meses, por exemplo, ela tem que explorar muitas vezes aqueles objetos, aqueles brinquedos, né? Então, se você vê uma criança nessa idade, ela vai pôr na boca, ela vai tirar, ela vai chupar, ela vai pegar, passar de uma mão para outra, ela vai bater um objeto contra o outro, ela vai aprender a soltar, vai começar a perceber lá com seus 8 meses que
tem um deslocamento quando ela solta, né? O objeto percorre uma distância, né? Uhum. Noção de espaço. E Uhum. aí, quando essa criança chega com 8, né? De 8 a 12 meses, que é isso que você está falando, é uma criança que engatinha, é uma criança que fica em pé. Olha a importância disso, né? Ela está no mesmo espaço da casa dela, no mesmo espaço lá onde ela brinca, só que agora com uma outra perspectiva. Então, o que é conhecer o espaço de onde ela vive ou interagir com um objeto engatinhando, ficando, né, indo até uma cadeira, passando por dentro de uma cadeira, engatinhando, e como que é Uhum. ver essa mesma cadeira em pé? Então, o que os pais precisam entender e os profissionais, né? Quando a gente fala de marcos motores, como a gente está falando de engatinhar e de andar, a gente está dizendo, primeiramente, que a criança ela vai ter que desfazer, entre aspas, de um plano que ela já sabe, de um plano de ação que ela já sabe, né? Então eu aprendi a engatinhar, estou indo super rápido, ou vou mais devagar, né? Dependendo do que eu estou querendo descobrir, os nossos pequenos cientistas, né? E aí, de repente, Uhum. ele sabe super bem engatinhar, e de repente, no processo natural, né? Pra gente é natural, é o processo de maturação neurológica, ele consegue ficar em pé. Ou seja, para a gente que está olhando, pode ser faz parte de um mesmo processo. Mas para o bebê, faz parte de um mesmo processo, sim, mas ele vai ter que refazer um plano de ação. Uhum. Como que eu Uhum. vou colocar o meu corpo agora? Agora eu não estou engatinhando, agora eu fico em pé e dou passos. Ou seja, É. agora eu vejo essa cadeira, ou eu vejo essa caixa, ou eu abro essa gaveta e fecho essa gaveta, ou eu exploro esses brinquedos, agora eu exploro em pé. Então, Sim, eu eu tenho uma. alcanço, né, ter outras coisas, né? Exatamente, eu começo a ter uma outra perspectiva de deslocamento. Então, é uma criança que pode virar para trás, que pode virar para os Verdade. lados, que consegue entender que a exploração ela não é só centrada ali, né? Sim, Sentadinha ali, o que está na minha frente, né? Que é um no bebê que está máximo no. sentado, é um bebê que está sentado e que não consegue ainda engatinhar e É. nem andar. Um bebê que engatinha e que anda, ele vai ter acesso a um outro espaço, a um Sim. outro tempo. Será que se eu andar mais rápido, eu chego mais rápido? Será que se eu andar Uhum. menos rápido, como é que eu vou fazer? É por isso que ele é um grande cientista, porque ele vai fazer essas Uhum. variações a todo tempo para ele entender que tipo de movimento ele vai utilizar, que tipo de fluência de movimento ele vai utilizar, que tipo de frequência de movimento ele vai utilizar. E aí, quando a gente A pensa numa força, né? criança, a força que ele vai utilizar, né? De que forma que ele precisa entender esse espaço. Então, eu tenho que olhar para cima, eu tenho que Uhum. olhar para baixo, eu tenho que virar para lá, porque eu quero a bola. E agora eu não preciso mais ver que a bola aqui na minha frente, como a criança Tá na antes minha da frente. permanência do objeto, com 8 meses, né? Ou seja, que os objetos Uhum. existem mesmo que eu não esteja vendo, Não né? Isso é uma esteja vendo. aquisição importante. Então agora eu já sei, eu quero a bola. Opa, cadê a bola? Eu preciso esquadrinhar todo o ambiente, Uhum. mas agora com uma qualidade de uma integração tátil, visual, auditiva, ou seja, noção do que meu corpo pode fazer, né? Uma questão Uhum. proprioceptiva, vestibular, eu preciso manter um equilíbrio para ir até o que É. eu preciso. Então, eu tenho uma outra qualidade de integração dos sentidos. E aí, uma criança de 12 a 18, ela vai começar a perceber o quê? Né? Ou seja, como é que eu consigo afetar o ambiente? Né? Será que se eu colocar 3 almofadas por tentativa aí, né? Será que eu E, fico e eu vou para o sofá? Como é que é subir nas 3 almofadas e ir para o sofá, né? Ou como é que uhum. é pegar uma rampa, né? E eu solto a bolinha cai. Eu já tenho noção que eu tenho que fazer isso, ó, essa sequência de ações,
né? Para que Uhum. ela realmente faça isso. Eu preciso de uma rampa, preciso ter uma sequência de ações para entender o resultado final. Né? Eu preciso de um meio para atingir uma Sim. finalidade. E aí, quando ele começa a afetar esse ambiente, ele vai falar assim: poxa, será que se eu mudar a direção da rampa, o que vai acontecer com essa bola? Isso. Será que se eu colocar uma almofada na rampa, será que a bola também vai descer? Então, é uma criança que, além da consciência de uma condição corporal, né? Tem mão, o que, que a mão é, para que a mão serve, para Faz. que servem as minhas pernas, né? Ela interage com o objeto, ou seja, ela tem uma capacidade de exploração e de entendimento da Uhum. propriedade dos objetos de forma diferente, e agora ela está começando a afetar o ambiente. Se eu afeto o Uhum. ambiente, será que os meus resultados serão os mesmos? Ou eles serão diferentes? Né? Sim. Então, a gente tem uma criança que com 18 meses, ela está assim, rapidamente, ela saiu de uma questão de corpo, Ela com ela, conseguiu né? ela com ela, né? Conseguiu perceber que ela pode ter ações frente ao objeto, que ela age Uhum. em direção ao objeto e que esse objeto convida a criança a segurar, a manipular, a explorar de diversas formas, porque é Uhum. diferente eu pegar um canudo de uma bola, é completamente diferente. Eu preciso de uma outra organização para pegar um canudo e uma bola grande, né? Sim, E sim. agora uma criança que entende que está afetando também o ambiente. E aí, o próximo passo, qual que é? Dos 18 aos 24 meses, né? Essa criança começa a fazer o que a gente chama de representação mental. Então, quando a gente fala, você quer uma colher? Ela não precisa mais ficar pegando na colher, pondo na boca, passando de uma mão para outra, soltando a colher, pegando de novo. Ela já tem, começa a ter, né? Começa a ter, Uhum. bem no Uhum. comecinho, a imagem já, opa, colher serve para eu comer, ele já começa a entender A e a memória e o representar apresentar. exatamente esse objeto na cabecinha dele. Quando ele faz isso, né, que é um grande marco para o próximo período, que a gente não vai falar desse período, que é o grande período da simbolização. Então, essa Uhum. criança agora vai começar a ver como ela afeta o outro também, né? Pelas suas criações, pelas suas histórias, Pelo faz de conta, pelo né? faz de conta. Então, o rodo pode ser o rodo, pode ser um microfone, pode ser um Uhum. cavalinho, pode ser Uhum. diversas coisas, né? Uhum. E aí eu vou começar a entender como é que isso pode ser utilizado, por exemplo, em brincadeiras com outras pessoas, né? Em jogos com outras Sim, pessoas. E sim. aí é um Com outras capítulo crianças, para uma né? próxima Para conversa. depois. Sim. O T, Exatamente. Mas, e Mi, quando deixa. Pode falar. não, é que eu ia falar, quando você fala, que é muito interessante, né? Que o bebê percebe que ele tem um impacto no ambiente, que ele tem uma exploração do objeto, né? E ele tem um impacto no ambiente. Então, você deu alguns exemplos, né? Do bebê percebendo a almofada. E eu falo também é muito bonitinho que nessa fase começam também os jogos sociais, porque o bebê também começa a perceber que ele tem um impacto no outro, né? Claro que a gente está falando aqui de coisas muito Isso. simples, mas é aquele exemplo que toda mãe sempre pergunta pra gente em consultório, né? Ah, por que que ele joga? Ele tá lá no cadeirão, né? E ele começa a jogar tudo no chão. Aí a mãe vai lá, pega e põe de volta. E ele vai lá e joga de novo, né? Na verdade, é exatamente isso que a Teresa está falando. Ele está percebendo que a ação dele tem uma reação, né? Tem uma resposta. Que no caso é a mãe ir lá e pegar o objeto, né? A brincadeira do bebê nesse caso é essa. Então, isso é muito importante, né? Ele perceber que ele tem impacto no ambiente, que ele tem impacto no outro, né? Isso que vai também dando motivação para que ele continue a se desenvolver e a brincar, né, Tê? E aí, você falou uma outra coisa muito importante que os pais precisam entender, a gente fica até cansado, né, nessa fase, que é a necessidade da repetição. Mas o bebê precisa repetir, porque se ele não Uhum, repetir várias vezes, ele não vai fazer marca nesse corpo.
né? Ele não vai sim, fazer, ele não. A gente fala que, por exemplo, para o sistema tátil ser funcional, ele precisa explorar com uma qualidade muito preciosa, né? Diferente da sim, visão, por exemplo, que a visão você esquadrinha rapidamente ali, ó, o ambiente, sim, mas o sistema tátil, por exemplo, você não esquadrinha rapidamente, você precisa pegar, você de precisa tempo. agarrar, manipular, você precisa de tempo, de experiência. E quando a criança começa a perceber que ela causa, né, a sua ação, tem uma reação, que se ela tiver um meio, por exemplo, subir na almofada, ela alcança o sofá mais rápido. Então, meios para fins, né? Que as coisas têm causalidade. Para ela entender isso, Uhum, para ela levantar essas hipóteses, né? Para ela resolver esses problemas, porque a gente fala assim para os pais, não, mas os bebês precisam resolver problemas. Mas como assim, né? Resolver problema, a gente pensa em conta uhum, matemática. uhum, Mas abrir uma gaveta e fechar uma gaveta, ou tampar uma panela e destampar uma panela, é uma puta resolução de problema para o bebê. Ele uhum, precisa entender uhum, como é que ele segura, como é que ele mantém esse corpo, ele estende o braço, não estende flat, como é que está o tronco, como é que ele tem que se manter, né? Como é que ele tem uhum, que manter o olhar dele, como é que ou seja, é uma puta resolução de problemas, né? uhum, Então, a gente uhum, tem que pensar que esse bebê, ele tem que repetir várias vezes a ação, mas com variações. Então, ele vai soltar o brinquedo várias vezes nessa idade? Ele vai. Mas eu quero que ele solte um pouco mais perto dele, um pouco mais longe, para a direita, para a esquerda, com mais força, com menos força. Ou seja, ele vai repetir a ação de soltar, de jogar, de agarrar, mas a gente espera uhum. que ele varie um pouquinho essas ações, A né? cada vez. A cada vez ele vai variando essas ações. Então a gente está dizendo que não adianta só fazer, a gente tem que também Uhum, fazer com qualidade de variações, ou seja, sim, um corpo que vai entendendo, né, como é que ele faz para criar um plano de ação frente à interação com o objeto, frente à interação com o ambiente, frente a um conceito de tempo, de espaço, e isso nada mais é que praxis, né? é. Então, Nossa, para os profissionais que estão nos ouvindo, bebê tem praxis? Tem. Né? A tem. forma como ele se relaciona, primeiramente com o corpo, depois com o objeto, depois corpo-objeto afetando esse meio. Né? É a praxis. Uhum, Qual é o plano de ação que ele coloca uhum, para esse ambiente? Né? com certeza. O T, e a gente fala bastante isso também, né? E tem muita gente que pergunta, principalmente para quem, né, não é terapeuta ocupacional, né? Por que que a gente fala tanto da importância do brincar, né? E de Ah, sim. observar o brincar nesses bebês, especialmente nos prematuros, né? Eu acho que você já começou a falar um pouco, mas acho que a gente até pode aprofundar um pouco mais, né? Por que que a gente não olha só os marcos motores, como você falou, né? Então, claro que os marcos motores, eles são extremamente importantes e eles são um indicativo, enfim, essencial para a gente da reabilitação, que acompanha bebê, mas eles não são as únicas coisas que a gente precisa observar, né? E o brincar, ele entra como uma questão muito importante a ser observado e que eu ainda sinto que nem sempre essa observação é feita com tanto cuidado. Né? Não sei se você tem a mesma impressão que eu acho que a gente, às vezes, eu me ponho no meio, porque eu acho que é uma questão que pode acontecer com todos os profissionais, né? Da gente ficar tão focado. Ele engatinhou, ele sentou, ele engatinhou, ele andou. Então, ele pegou o objeto, ele consegue aprender, ele consegue soltar, ok, né? E a gente não olha, às vezes, para a qualidade desse brincar. E aí eu queria que você me falasse um pouco, né? Por que que é importante a gente ter esse olhar para o brincar, especialmente no bebê prematuro? Tá. Você estava me falando duas questões importantes, né? Primeiro da questão do brincar. Então, o Piaget, né, que é o Uhum, nosso grande, que estudou mais a fundo a forma como a criança expressa o seu raciocínio, o seu corpo, as suas questões frente
a tudo isso que a gente está falando, né? Ele fala que o brincar é uma necessidade da criança, né? Não é uma possibilidade, é uma necessidade. Então, quando a gente pensa em infância, se a criança não está voltada para um momento de alimentação, de sono, repouso, doença ou alguma atividade específica, né? Enfim, até trocando de roupa você vai poder brincar, né? Ela vai estar brincando, né? Então, isso é inerente à criança. Quando a gente trabalha com infância, se eu não possibilito brincar e não olho a expressão do que a criança é capaz pelo brincar, eu já não vou conseguir avaliar essa criança. Então, primeiramente, a gente precisa entender a importância do brincar, porque é a necessidade da criança. E o brincar, ele é um recurso extremamente avaliativo em termos de qualidade, por quê? Para brincar, a criança, ela tem que ter uma disponibilidade de coisas importantes e conceitos importantes que ela está assimilando. Então, por exemplo, pelo brincar, ela dispõe o que ela entende por tempo, o que ela entende por espaço, o que ela entende do corpo dela, ou seja, o que meu corpo é capaz de fazer, o que ela entende da interação do corpo com os objetos, a qualidade da exploração desses objetos, o que é macio, o que não é, o que é fino, o que é grosso, o que é pesado, o que não é, o que eu posso pôr em cima, o que eu posso pôr embaixo, o que encaixa, o que não encaixa. Ela está me dando uma qualidade de exploração de como ela afeta o ambiente e interrelacionando todos esses conhecimentos em termos sensório-motores, em termos de aquisição motora, em termos cognitivos e em termos afetivos. Sim. Então, ou seja, o brincar, por ser inerente à criança, ele expressa, ele dispõe, ele supõe toda essa disponibilidade que para a gente é uma forma de avaliar como está a qualidade de desenvolvimento dessa criança, primeiramente. E aí, Mira, a questão da qualidade e do Marcos do desenvolvimento motor, eu até vou me colocar como mãe, porque eu me lembro perfeitamente da conversa que eu tive com o Marcel, meu marido engenheiro, que não entendia bulhufas de desenvolvimento, né? Então, lá, Maitê, 23 semanas e um dia, a menina sobreviveu, né? Aí, quando ela teve a alta, eu falei para ele assim, olha, a gente precisa manter TO, físio e fono, além do home care, porque eu quero os profissionais que eu confio. Ele falou assim, mas por quê? Ela não tem grandes questões, sequela, tá aqui, tá viva, né? Ganhou peso, tá aqui com a gente, é o que importa, né? E aí eu me coloco como mãe de prematuro que sentei e falei pro meu marido, eu falei, olha, eu sei que é um trauma para nós pais de prematuros. Eu sei que a gente está, assim, irradiante que o nosso filho está vivo, que o nosso filho está com a gente. Mas eu preciso saber da qualidade do desenvolvimento dessa criança. Por quê? Porque passou por muitas privações, que a gente já tem falado, né, Miriam? Em outras lives, em outros posts, tem no site, tem nos nossos Instagrams. Exatamente pelo fato do primeiro ano de vida ser tão rápido de transformações, o fato de uma criança ficar internada muito tempo, 6 meses, 7 meses, que seja 3, ela teve muitas privações importantes que vão talvez interferir na qualidade do desenvolvimento dela. Então, não necessariamente o prematuro, eu sou dessa vertente, eu trabalho com isso, não necessariamente o prematuro tem que ser acompanhado, por isso que existem os follow-ups, né? Ou a concepção de promoção da saúde e prevenção de deficiências. Não necessariamente o prematuro vai ser acompanhado só aquele que realmente saiu com sequela. Mas a gente tem que acompanhar o desenvolvimento do prematuro exatamente para ver a qualidade. Porque sentou,
Mas tá, eu quero ver como tá sentado. Ele permanece nessa postura por um tempo? Ele tem fluência dessa posição? Ele consegue ficar sentado de diversas formas? Ou ele fica igual um robozinho? Se fizer assim, Uhum. ele cai. Se fizer assim, ele cai. Né? Ou ele é tão inseguro, né, Tê, que ele nem se. Ele pode até, às vezes, ter o controle, mas é uma criança insegura, né, que não se vira para pegar as coisas, que é uma outra coisa que a gente vê bastante nos prematuros também, né? Exatamente, que tem tudo aqui com ele. E que aí junta a superproteção de nós. Eu vou me colocar Sim. inteiramente aqui. Mãe de prematuro, mãe de bebê de risco, que ficou em UTI, nós somos todos superprotetores. Até porque isso não é culpa da gente. Porque a gente Uhum. sai do hospital assim, olha, você tem que higienizar todos os brinquedos, todo o ambiente, toda a sua mão. Você fica neurótica. Imagine no tempo atual que a gente está vivendo. Então, assim, Uhum. tem uma carga emocional muito grande em cima dos pais de prematuros e que às vezes não é da nossa cabeça. É orientação Sim. médica, porque a gente tem E é uma real, né, criança Tê? real, porque a gente tem uma criança, de repente, que não tem uma medula funcional, como aconteceu com a minha filha. Até 3 anos, a Maitê nunca tinha ido ao parquinho, porque ela não tinha uma Sim. medula funcional. Então, ela foi pela primeira Uhum. vez no parquinho, saber o que era escorregador? Com o corpo, não com o olho, com o corpo. Saber como é que põe o pé, a mão, a Na perna, com escada. 3 anos. Sim. Então, assim, tem situações em que a gente também tem que entender, a equipe tem que entender o lado dos pais e saber acolhendo essas questões com carinho, com afeto, com cuidado, né? Porque a gente sai com questões mesmo, até por ordem biológica, né? E a gente também tem assim, poxa, sofreu tanto, porque sofreu, né? Cirurgia Sim. e não sei o que Sim. mais. Ah, deixa eu dar o brinquedo para ele. Ah, não, não vou pôr ele de barriga para baixo, não, porque ele chora demais. Tadinho, não quero que ele chora. E ele já sofreu demais. Então, assim, às vezes também tem essa característica dos pais de Uhum. prematuros darem tudo pro corpinho da criança. E aí o que ele faz? Ele perde na qualidade do deslocamento, desse corpo no espaço, o que De é essa resolver os. noção de tempo, resolver os Sim. problemas, colocar planos de ação, né? Uhum. Para ver se está funcionando. Porque se não Uhum. funcionar, eu preciso criar outra. Eu preciso criar outro plano de Uhum. ação se não funcionar. Isso é praxis, né? Como é que eu seja? Sim. Como é que eu vou pegar esse corpo, né? Vou criar uma ideia e vou transformar essa ideia na minha interação com esse corpo frente ao objeto, frente ao ambiente. Eu preciso criar planos de ação. Eu preciso ter sequência. Será que a bola vai descer na rampa? Se eu não colocá-la aqui para descer, se eu colocá-la daqui, ela não vai descer, ela vai subir, né? E como que eu coloco? Né? A criança precisa experimentar. Ele precisa criar hipóteses, ele precisa Uhum. resolver E problemas, testar as hipóteses, né? testar as hipóteses. Então, quando a gente fala do brincar, a gente diz assim que uma criança ela tem que brincar muito, ela tem que brincar com intensidade, com interesse e ela tem que variar esse brincar. Então, eu não posso ter um brincar que é meu filho só brinca de Lego. O meu filho só gosta deste brinquedo. O meu filho só gosta dessa música. A gente quer uma Uhum. criança que experimente diversas possibilidades e que E tenha que queira experimentar, qualidade, né, Tê? que queira Queira experimentar. experimentar. Porque isso Exatamente. também é uma coisa que acho que até na live com a Ana falou uma coisa muito interessante, né? Que eu acho que também serve muito para os prematuros, que é essa questão da criança, às vezes, os pais falam, né? Que tem todos os marcos motores e joga bola, não sei o quê, mas que quando chega no consultório, com todos aqueles recursos que a gente tem, né, na sala de integração e com tantos brinquedos, a criança fica paralisada, né? E não tem a iniciativa do brincar, né? Ou então quer que a mãe entre e brinque
por ela, ou não é, eu falo que não é nem com ela, né? É É por por ela, ela. porque na verdade. Então ele está curtindo observar o outro brincar, né? Mas esse corpinho não consegue exatamente isso que você falou, testar as hipóteses, né? Colocar em prática as hipóteses. Então, isso é uma coisa também que a gente observa, né? Essa criança que não é que ela não quer, mas que ela não sabe por onde começar esse brincar, né? Que precisa desse auxílio mesmo. Exatamente. O que você está dizendo que assim, o brincar, ele precisa ser envolvente. O que significa isso? Uhum, A criança, pelo brincar, ela tem que expressar essas relações que ela tem com o corpo, com o objeto e com o meio. uhum, Ele precisa ser interessante, ou seja, a criança precisa canalizar a energia dela para brincar. Não pode ser uma criança apática ou que tá, uhum, tipo, tá ali junto com a mãe, mas é um estar que a gente fala um através de, né? O olho não uhum, brilha, não tem um sorriso, não tem uma energia, né? Porque o brincar ele precisa ser interessante. Ele precisa uhum. ter uma criança que está demonstrando o quanto aquilo é essencial. É diferente de quando é essencial, eu não vivo sem. A criança pequena não vive sem o brincar. E é um brincar que precisa ser diferente. Ele precisa ter variações, pequenas variações, mas precisa. Eu não, essa criança só brinca de Lego. Levanta a orelha, precisa atenção. Essa criança só segura a bola desse jeito, só essa bola. Uhum, Então, ela só gosta de sentar desta forma. Ela só consegue andar desse jeito. Se eu ponho ela para saltar, ela não consegue. Então, ou seja, é um brincar que ele é informativo, tanto para o corpo da criança, porque a gente fala que o corpo vai bolando seus planos de ação diante sim. do que o próprio objeto vai falando para ele, né? Olha, Uhum, eu sou uhum, redondo. Como é que você pega um redondo? Olha, eu sou uhum, áspero. Olha, eu sou pesado. Olha, eu sou fino. Aí o ambiente diz para ele assim: olha, aqui tá lotado, não vai dar para você correr dessa velocidade, tem muita gente aqui. Né? Você vai ter que andar de uma forma diferente. Olha, uhum, a mesa, se você passar debaixo da mesa e levantar, você vai bater a cabeça. Ou seja, o ambiente e os objetos geram convites para esse corpo bolar ações, planos que se adequem àquele contexto. Né? Que para os uhum, profissionais que estão nos ouvindo é o famoso affordance, né? A gente precisa uhum, entender as propriedades do objeto, as propriedades do ambiente, como atuar frente a isso. Então, ou uhum, seja, você está me dizendo de que os pais precisam perceber não só os marcos do desenvolvimento motor, mas como é uhum, a qualidade desse marco, qual é a fluência desse marco, como é a frequência desse marco. Uma criança que anda muito ou não anda nada, por exemplo, né? Não sim. consegue correr, não consegue pular. É uma criança que não consegue ter ideias. Porque é isso, né? Eu brinco só com Lego. Por quê? Será? Talvez eu tenha até dificuldade de ter ideias do que brincar do quê? O que eu posso Uhum, brincar? Do que eu posso brincar? Né? E uhum, aí a gente fala que essa criança pode ter uma dificuldade na ideação, por exemplo, né? Que é uma parte da sim. praxis, né? E que Uhum, interfere, por exemplo, no desenvolvimento da linguagem, né? Uma criança às vezes que fala menos, ou é uma criança que não sequencia a sua ação, né? Tanto na fala quanto no corpo. no corpo, sim. Né? Então, os prematuros, eles podem ter essas dificuldades, né? De sequenciamento de ações, de planejar as ações, né? De criar ideias de como colocar esse corpo, ou Uhum, por uma questão, a gente sabe que o tônus interfere,
por uma questão de uma falha de processamento sensorial. A gente sabe que pelo brincar a gente consegue captar, né, como é que está acontecendo essa integração dos sentidos que a gente tem falado, né? Ou quando a gente fala assim, puxa, 3 meses, ó, aqui, puta noção de espaço, de noção de corpo, né? E aí tem uma criança mais lá na frente que não está usando muito bem essas duas partes do corpo, tanto na parte superior quanto na inferior. Ou a inferior com a superior, que é a integração bilateral. Isso é característico em prematuros extremos, isso é muito comum, né? Essa falta de integração das partes do corpo. E aí, se eu não integro adequadamente as partes do corpo, consequentemente, meu plano de ação vai estar deficitária, né? Meu planejamento dessa ação vai estar deficitária. Então, a gente tem vários aspectos para olhar um prematuro. Sequenciamento de ações, integração bilateral, esse controle de corpo, né, que pode ter uma interferência de tônus, né? Como é que ele está processando as informações que ele está recebendo, ou seja, como é que o sistema tátil está integrando com o proprioceptivo, com o vestibular, com o visual, com o auditivo. A gente tem que olhar essa questão. Enfim, por quê? Porque a gente sabe que não necessariamente ele vai ter problema nessas questões, porque ele tem uma lesão. Às vezes o pai fica pensando, mas ele não tem lesão, então ele não vai ter nada desses problemas. Eu ia até aproveitar e emendar e te falar isso, né? Que é uma coisa que eu observo no consultório, e eu acho que com certeza outros terapeutas também, um pouco isso do que você relatou, né? De que esses pais, eles estão tão... E eu entendo, né? Como mãe, embora não seja mãe de prematura, eu consigo entender, né? Que essas crianças estarem com saúde, né? Vamos pensar especialmente nos prematuros extremos, já é um grande milagre, né? Já é a grande coisa esperada, né? E que então essas coisas que a gente está falando agora, né? Da qualidade do brincar, da criança ser mais atrapalhada, da criança só querer brincar da mesma coisa, ou ter uma dificuldade de brincar, ou ter os esquemas motores mas são pobres, como você falou, faz sempre do mesmo jeito, sempre com a mesma força, né? Isso não é muito preocupante ou não chama tanto atenção, justamente porque veio de um caminho muito difícil, né? E que isso aparece para a gente com essas crianças já mais velhas, né? Na fase de alfabetização, na escola que eu digo já lá na frente, né? Quando realmente aparece uma questão ou de coordenação motora fina, ou visomotora, ou de interação social, né? Porque são crianças que têm dificuldade no brincar. Você também observa isso? E aí eu já queria emendar a última pergunta nessa, né? Para dar tempo, é assim, você acha, acho que você já falou um pouquinho, né? Que essas crianças, elas têm a necessidade de um acompanhamento. O acompanhamento não é terapia, né, Tê? A gente sempre fala isso. Não é que a criança precisa fazer terapia, mas essa criança, você acha que ela tem indicação de um follow-up, de um acompanhamento, né? E como é que esses pais, esses profissionais podem observar essa criança e ajudar essa criança, para a gente tentar fazer um apanhado, assim, para terminar? Tá. Então, como a gente disse desde o começo, né, a qualidade do que eu faço é muito importante, né? Não adianta eu só fazer. Então, por que tu fala assim, tá, por que a qualidade é importante? Porque eu preciso ter essa experiência de qualidade e quantidade, de integrar adequadamente o meu corpo, por exemplo, para eu conseguir andar de bicicleta, para eu conseguir amarrar o cadarço, para eu conseguir comer sem derrubar toda a comida, para eu conseguir escrever lá na escola, para eu conseguir fazer educação física, para eu conseguir saltar, correr, pular. Se eu só foco no marco do desenvolvimento motor e não foco na qualidade dos marcos e na qualidade das habilidades motoras, eu estou perdendo um olhar de praxis.
Ou seja, o que é praxis? A gente tem falado disso desde o começo, né? Essa praxis que é justamente como que esse corpo vai atuar no ambiente, no objeto, por meio de um plano de ação, por meio de uma Uhum. sequência de ações e que me expressa várias formas de noção de tempo, de espaço, de integração dos sentidos, de integração bilateral, de sequenciamento de ações. Ou seja, para escrever, não adianta só sentar ou eu enxergar. Eu preciso integrar a minha condição visual, a minha condição vestibular de manter equilíbrio, a minha condição de, venho para cá, volto, venho para cá, volto, de fluência de movimento, de frequência de movimento. Então, ou seja, a gente precisa prestar atenção na qualidade do desenvolvimento e que não seja somente lá na escola. Quando você fala assim, putz, o meu filho era paradinho mesmo. Ele não buscava muitos brinquedos. Ele não olhava para Uhum. trás. Ele não corria muito. Ele corria, parava. Ele não tinha essa qualidade de exploração que você está me dizendo. Então, ou seja, Uhum. se a gente já tem indícios do que está acontecendo, por que a gente vai Uhum. deixar lá na escola, que é o que acontece muito, ter muitos Uhum. problemas que, se fossem acompanhados aqui no começo, poderiam ser sanados e potencializar essa criança. Por exemplo, Uhum. quando eu avaliava o desenvolvimento da Maitê, eu falava, essa criança nunca vai andar de bicicleta. E eu sofria com isso. Mas é isso, é promover a experiência a partir do que ela tem de condição, né? Mas Uhum. lembrando que se eu dou isso nos primeiros anos de vida, o cérebro é plástico. Ou seja, ele Uhum. vai se readaptando, ele vai se remodelando. E hoje, eu achava que a minha filha ia ser uma dispráxica mil cruzes, e hoje ela anda de bicicleta, anda de patins. Com a mesma frequência e fluência de uma criança da idade dela? Não, mas ela anda. Se Uhum. ela não Uhum. tivesse tido o acompanhamento lá no comecinho de uma mãe, que talvez por ser da área, com certeza, sabe da importância não só de ter um marco do desenvolvimento motor, mas a qualidade, e entender Uhum. profissionais que praxis é o primeiro passo, é o grande passo para a gente avaliar uma criança no brincar, nas atividades de vida diária da criança. É a praxis. Não é só comportamento marco do desenvolvimento. A Marco gente precisa motor, focar né? no marco motor, a gente precisa focar na praxis, porque ela disponibiliza todas essas relações na praxis. Então, isso os profissionais de follow-up também precisam ter consciência, né? Sim. A gente precisa no nosso país, e isso é um dos grandes objetivos do Prematuros, a gente precisa gerar no nosso país consciência de prevenção, de Isso, sei. promoção. Então, quando a gente fala de acompanhamento, eu estou dizendo de um cuidado especial, de um carinho Uhum. especial por crianças que passaram por tantas particularidades. E que Com se certeza. eu orientar essa família, uma conversa que a gente faz no follow-up, e ela Uhum. modificar a forma de mostrar o objeto, modificar a qualidade daquela sensação que está difícil para Uhum. ele, promover mais experiências. O que eu estou fazendo, gente? Eu estou promovendo desenvolvimento. Eu estou Uhum. prevenindo possíveis dificuldades lá na frente. Sim, Então, sim. a gente precisa aumentar a consciência do nosso país que nós precisamos trabalhar em termos de promoção de saúde, promoção do brincar. O brincar não é só recurso. O brincar é a vida da criança, é assim que ela Sim, se sim, expressa. sim. Então, nos follow-ups, a gente precisa de profissionais que entendam sobre o desenvolvimento, não só de marcos do desenvolvimento motor, mas que entenda o que é integração sensorial, entenda o que é uma praxia, e entenda, profissionais, que não existe dicotomia entre cognição e afetividade, por exemplo. A gente esquece disso, Uhum. entende? Sim,
Então, a gente Sim. precisa de profissionais que compreendam que desenvolvimento é integrado e que a Uhum. gente precisa ver esse integrado no brincar, na relação com os pais, nas atividades de vida diária. Antes Uhum. dessa criança entrar lá para a escola e não conseguir escrever, ou não conseguir fazer Sim, educação física, entende? exatamente. A Ou não nossa conseguir ter eterna amigos, chefa né? Não conseguir interagir. interagir. A nossa eterna chefa está aqui. Eu Oi, aprendi isso, Lina! eu aprendi isso com ela. Foi a grande responsável, né? Não Lina, existe falamos de dicotomia você no hoje. desenvolvimento. E a gente precisa de serviços que não sejam voltados somente para a reabilitação. Esse é o Ô, grande Tê, eu acho objetivo até do que Prematuros. E eu acho até que isso causa um mal-estar e um preconceito, digamos assim. Eu vejo até de escolas ou de mães dizendo, mas vocês patologizam tudo, Patologizam. né? Quando Isso na pode verdade acontecer também, né? A pode, gente sabe. exatamente. Mas porque o que a gente vê justamente é só o tratamento e a reabilitação e pouca promoção e Exatamente. prevenção. Então, quando a gente chega para Exatamente. falar de promoção e de prevenção, a gente tem um estranhamento de todo mundo, Estranhamento. né? Estranhamento. Porque já acham que a gente está colocando a criança em terapia para resolver algum problema, para, né, corrigir, ou enfim, e não tem esse olhar da prevenção, e mais do que da prevenção, da promoção de Da saúde. promoção de saúde. Isso Nos para os prematuros isso prematuros é é fundamental, especialmente os exatamente. extremos, que nascem com Sim. menos de 28 semanas. É fundamental. Uhum, Isso deveria ser uhum, obrigatório em todos sim, os serviços públicos de saúde, em todos os centros particulares que promovem o acompanhamento do desenvolvimento infantil. Isso não deveria estar centrado nos centros universitários somente. Isso deveria com ser uma certeza. obrigação. Né? E outra coisa, para a gente finalizar, eu vou falar uma coisa aqui que eu não quero que eu seja mal entendida, mas eu acho que às vezes a patologização da saúde, do desenvolvimento, acontece quando nós temos equipes que olham o desenvolvimento de forma muito compartimentada. Então, eu só Uhum. olho o desenvolvimento motor. Então, eu só olho o desenvolvimento sensorial. Então, eu só olho o desenvolvimento efetivo. Nós Só temos comportamento. falta nós temos falta de equipes que entendam realmente que o desenvolvimento não é dicotômico, que ele é integrado, né? Que o Uhum. cognitivo potencializa o sensorial, que o sensorial possibilita o cognitivo, que o sensório motor possibilita o afetivo, que o afetivo possibilita o sensório motor. Ou seja, é via de vem e vai, num processo Uhum. de integração contínua. Tê, tem muito assunto. Eu queria te agradecer muito, muito, muito por ter aceitado o convite. Enfim, por tudo que você falou. Eu acho que quem estava aqui com certeza aproveitou muito. Eu aproveitei muito. Quero agradecer quem estava aqui assistindo, né? Quem chegou no final e também quiser rever, a gente já falou que vai disponibilizar tanto no Instagram quanto nos canais do YouTube. E eu estou vendo que tem algumas perguntas mais específicas. E aí o que eu queria pedir para essas mães é para mandar para a gente essas perguntas depois no individual, na mensagem, que conforme for possível, né? Claro que a gente não pode, a gente vai fazer consulta, mas eu acho que bater papo e conversar um pouco, a gente pode fazer isso por mensagem, tanto para mim quanto para a Tereza, tá? Então fiquem à Isso. vontade. Isso mesmo. E muito obrigada por a gente proporcionar neste momento para os pais, especialmente de prematuros e bebês de risco, esse Uhum. caráter social, né? Estamos aqui envolvidas nessa ação em prol do outro que neste momento não estão tendo o acompanhamento que deveria por Que essa questão da deveriam. pandemia. Exatamente. Um abraço até nesses pais, né? Tê, super Exatamente. apertado. Beijo, Tê. Boa Um noite. beijo, gente. Boa Tchau. noite. Tchauzinho. Como é que eu posso passar aí?